Já estamos de volta e agora a Adriana dá sequência à pintura linda na frigideira. Próximas orientações, Dri. Então vamos agora, o fundo aqui, eu acabei usando um stencil, que ele é assim, livre, o tema, você pode fazer o que você quiser. Então, com o pituá, a gente sempre vai usando a cor, que é uma areia, sempre vai soltar mais a tinta, deixar sequinho. E eu fiz pedaços, eu não usei ele por completo. Tá. Então você faz uns pedacinhos seguindo o desenho como você fez, né, a sequência. Então você só deixa alguns quadradinhos, que é para fazer uma graça, não deixar aquela coisa batida igual, né? Legal. Seria. Deixa mesmo que uma falhinha ali, né? Sim, uma proposital. falhinha. E aí aqui também a gente já fecharia. E aí, como eu fiz esse stencil, eu quis usar a mesma moldura, fazer com a volta, né? Fazer essa sombra com a mesma cor. Então, usei esse. Aí funciona também do mesmo jeito. Estou usando sempre o gel matizador e você vem e faz a moldura. Ah, aquela sombrinha que a gente fez ali no verde, né? No bloco anterior. Toda parte tem que ter essa moldura para dar esse destaque mesmo, né? E aí a gente espalha. Agora o Papai Noel. Papai Noel, então, passei todas as cores necessárias, o rosto, o pele e o tom mais escuro, como todo lugar, mais escuro para poder dar o destaque do claro e escuro. Dentro, só na linguinha dele, eu usei o coral, que era só para definir mesmo a língua. Uhum. E a barba também branco. E usei também esse mesmo tonzinho, que é clarinho, para poder definir a barba. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, você tem que fazer a sombra atrás para poder fazer o claro por cima e destacar o claro, né? Vamos fazer para mostrar? Uhum. Então, eu solto ele aqui para poder colocar o branco no sentido contrário para poder destacar. E como o branco, lógico, ele é mais clarinho, então às vezes precisa umas 2 ou 3 vezes você fixar esse branco com secagem para poder separar. Faz uma vez, secou, reforça o isso. efeito. Tá. Agora, a parte do boné, do gorrinho dele, existe esse pincel que é pata de vaca. O formatinho dele, ele ajuda a fazer esses floquinhos. Certo. Então, também, eu usei o mesmo tonzinho, uso o gelzinho. E você vai dando batidinhas, tira um pouco o excesso e a gente vai dando batidinhas para ficar como se fossem os pelinhos mesmo do gorro, né? E nesse pomponzinho também. Batidinhas. Todas batidinhas para ficar. Aí se você quiser mais claro, você vem mais claro. Se quiser um pouquinho mais escuro, você vai mesclando para fazer essa batidinha. O gorrinho também tem que fazer a sombra dele e a divisão. Então tem que prestar muita atenção no risco, quando se tem, para você não perder aonde vai ser a virada. Como ele vai virar aqui, você tem que fazer o gorro, né? Aqui, para poder fazer a dobra do gorro. Então você põe. Também termina em nada e usa o mop. Isso você vai fazer a volta toda dele. Pra gente definir toda a moldurinha dele. Lembrando
que a Drica aí sempre mistura a tinta utilizada, independente da cor que seja, o gel para matizar. A frigideira ela vai puxar essa tinta muito rápido, então é importante sempre misturar e usar o gel para matizar, para facilitar essa pintura. E demos, antes de começar a pintura propriamente, as 2 demãos de primer, que é um produto específico que vai proteger, né, selar a frigideira para você vir com a pintura. Se você não passar o primer, gente, pintou depois com o tempo, tende a descascar essa pintura. Então, é importante passar o primer, ok? Próximas orientações de efeitos aí, Drica. Agora tem que ter um pincel bem pequenininho, se possível, para poder fazer a bochecha dele, que tem que ser um Papai Noel com saúde, com a bochecha... O rosadinho. Rosadinho. Então, também, você usa o coral, mas como esse aqui não... Esqueci o coral. Usa o vermelho clarinho. Aí a gente dá um jeitinho que a gente tem que sambar e fazer o efeito. Então, você coloca... Faz de leve. Sambou bem, olha lá. Tem gingado essa Drica? Tá pensando o quê? E faz o... Mas é assim mesmo, porque em casa às vezes a pessoa quer fazer a pintura, mas não tem aquela cor Sim. que foi mostrada na TV. Aí fala, vou deixar de pintar porque não tem a cor? Nada disso. Você pega uma outra cor, você deixa, né, mais clarinha, misturinha, e dá um jeito. Tem que se virar. Não pode desistir, não vou fazer porque eu não tenho isso. Não, improvisa, pronto. Tem que se virar. Agora, eu vou usar o preto, eu preenchi as letras. Aqui é simples, eu só preenchi, fiz esse foquinho de luz para poder o nome, né? Poder fazer o foquinho de luz, só uns risquinhos mesmo. E aqui também fiz os risquinhos só para dar um charminho, para ter uma estampa, para você não ter só essa moldura vermelha sem graça, sem nada. Tá. Então pode ser feito cobrinha, bolinha, o que você achar melhor. Então eu só fiz os 3 risquinhos e você vai colocando na medida certa, né? Tá. Os olhinhos. Então os olhinhos, esses olhinhos aqui é uma maneira, ele é um modelinho diferente do country, que tem aquele country que é só as 2 bolinhas, ou então que é só um risquinho. Então ele é um pinguinho deitado. Uma coxinha. É uma coxinha. Colocou uma coxinha ali, gente. Então você dá esse redondinho e puxa a coxinha. Gostei da coxinha. Né, ela? Não sei porquê, mas tudo eu associo com comida, Então, viu? Drica. aí ficou a coxinha. Olha lá, pronto. E o Papai Noel, lógico, tem a sobrancelha branca. Então a gente não pode nunca esquecer, porque já aconteceu de ver pintura e Papai Noel com a sobrancelha preta. Fala, não, não pode. Tem que ser branquinha, que é o bom velhinho. Pra ficar mais fiel, né? Sim, Ao Papai Noel, a figura que a gente tá acostumado. Aí, grossinha também, você deixa e faz a sobrancelha como eu fiz outra vez. Deixa bem gordinha aqui, assim, ó. Então, no MDF também eu não faço assim, mas aqui no alumínio eu acho legal dar esse contorno para poder definir melhor o desenho. Tá. No rostinho dele, eu acho muito pesado você contornar com preto. Então, eu já contorno com marronzinho aguado. Então, aguado no gelzinho. Aí você vai colocar ele e colocar o gel, sempre com esse pincel liner que é o fininho. Aí vamos supor, todo o contorno. Aqui é a barba. Então você vai fazendo como se fosse os pelinhos da barba mesmo, dando movimento no seu risco, né? Para não ficar uma coisa chapada. Muito... Tem que ter esse movimento. É engraçado porque com isso dá a impressão até que o Papai Noel, ali, o rostinho dele sobe, né? Sim, ele tem fica... aquela impressão que ele ficou mais alto. Fofinho, Contorna. Todo o desenho. Aí contornei o nariz, a boquinha. Contorno a sobrancelha também. O gorrinho. Aqui eu vou fazer o Papai Noel praticamente todo. Sempre dando movimento. Você não vai fazer uma coisa dura.
né? Olha, aqui até foi um pouquinho mais de gel, ficou claro. Aí você percebe a tonalidade que está bem fraquinho, volta, refaz e faz o contorninho daqui, do pincel, do gorrinho, certo? Então vai ser feito aqui também como seria um pompom, também. Você não vai fazer uma coisa chapada, dura, você deixa o movimento do pomponzinho aparecer assim, ó. Arrasou. Nosso tempo está acabando. Drica, tem uma última dica importante que você acha importante passar? O spray, né? O spray no final, passar o preto aqui também para dar um acabamento, que geralmente elas são assim. Ah, é legal mostrar, gente, ó, o que acontece, né? Com as nossas frigideiras. Elas acabam E aí você vai ficando fazer assim. uma pintura bonita, já pensou se alguém vai lá mexer, uma visita chega, ai que linda, aí vai pegar, porque as pessoas geralmente têm mania de pegar, né? Sim. Você vê, mas não vê só com os olhos. Você vai lá, você pega, você vira, e aí você vai ver esse negócio aqui dentro. Não pode. Quem faz pra vender também, aqui você passa o primer também Dá um e dá demão de tinta acabamento. preta. Isso. Legal. Dá um acabamento. No cabo, você passa também primer no cabo inteiro? Não, Passa não, eu tinta passo preta, só não? o preto. Preto só no cabo e aqui a tinta direto preta, aí não Legal. precisou. E aí o recorte você usa o que você tiver de ideia, né? De colocar. Eu coloquei a estrela, Aqui é coloquei um tecidinho rasgado, mesmo, né? coloquei o sisalzinho também se pode virar. Aí é a criação que tem até E esses fica outros... legal, gente, essas sugestões, né? Esses outros mimos modelos, que a gente coloca. que eu fiz, que aí dá pra você criar como você quiser. A gente vai mostrar mais uma vez, então, em detalhes, as opções de frigideiras, né, que a Drica trouxe. Essa com o rostinho do Papai Noel, que nós ensinamos aqui o passo a passo. E nós temos outras peças na mesa que sirvam de inspiração para quem está em casa, quem gosta de criar, quem gosta de fazer arte. Dá tempo ainda de você decorar sua casa, deixar sua casa mais bonita, fazer para vender, fazer para presentear. E reforçando, acaba sendo um artesanato também de custo muito baixo, Sim. levando em consideração que a gente está reaproveitando a frigideira. O que é Queria legal, descartar e jogar fora, né? Sim. O que seria legal também, os bules das vovós. Verdade. Muito bacana fazer. Boa ideia. Ou aqueles caldeirãozinhos que elas usavam, né? Tudo que é antigo é bem mais bacana para... A gente dá uma cara nova. Dá uma cara né? nova. E ainda tem também aquele peso sentimental, Sim, né? Se é uma peça sim. que foi da avó, Lembrar da da avó, bisa, pois com é. certeza. Verdade. Contatos da Adriana, telefone 0 operadora 19 997 11 5055 997 11 50 55. A Drica também tá lá no Facebook, Peças de Drica Testaniero, certo? Sim, isso. Tudo junto, Peças de Drica Testaniero. Tá no vídeo, é só anotar. Obrigada, minha linda. Obrigada a você, Beijo, bem. boa viagem de retorno para você. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Intervalo, volto já já com mais dicas.